Você pode estar dormindo ao lado de um objeto que está destruindo a sua vida sem perceber. Há coisas dentro da sua casa que não são apenas decoração, são portais. Portais que conectam o seu lar diretamente ao inferno. E o pior? Deus já condenou esses objetos, mas muitos ainda os abrigam como se fossem inofensivos. Neste vídeo, eu vou te revelar verdades espirituais que vão abrir os seus olhos de uma vez por todas. Você vai entender por que sua casa vive em conflito, por que seus sonhos são perturbados e por que certas áreas da sua vida simplesmente não avançam. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar os 3 objetos mais perigosos que atraem a presença de espíritos demoníacos para dentro da sua casa. E talvez você tenha um deles agora mesmo aí, do seu lado. Esse vídeo pode ser o início da sua libertação. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu quero a verdade. Quero muito saber a sua opinião sobre isso. Se você valoriza a sua vida espiritual e quer proteger quem você ama, assista até o fim, porque essa mensagem pode salvar a sua casa de uma tragédia espiritual. Há segredos obscuros escondidos nas sombras do cotidiano, elementos que muitos consideram inofensivos, mas que abrem portas invisíveis para forças sombrias adentrarem o lar. À primeira vista, parecem apenas parte da decoração, lembranças ou simples acessórios. Entretanto, carregam em si uma carga espiritual devastadora, conectada diretamente com o reino das trevas. O mal não invade de maneira óbvia, ele se infiltra silenciosamente, como veneno derramado gota a gota. Deus, em sua infinita sabedoria, nos alerta por meio das Escrituras para mantermos vigilância constante. A presença maligna se alimenta da distração, do desconhecimento, da negligência espiritual. Muitos, por ignorância, permitem que suas casas se tornem fortalezas de espíritos impuros. O que parecia belo, artístico ou exótico se transforma em canal de tormento espiritual. É necessário abrir os olhos e discernir os sinais antes que seja tarde demais. Certas presenças não se manifestam com gritos ou aparições, mas com opressões sutis que drenam a paz do ambiente. Um peso no ar, brigas constantes sem motivo, doenças inexplicáveis e sensação de vigília constante são marcas do que se esconde entre 4 paredes. O ambiente muda, o humor oscila e uma nuvem negra parece pairar sobre tudo. Muitos atribuem ao estresse, azar ou coincidências, mas há algo mais profundo atuando. Esses objetos são verdadeiros ímãs para entidades que se alimentam do desespero humano. E o pior, muitas vezes foram adquiridos com boas intenções. Mas o mundo espiritual não funciona com boas intenções. Ele responde à legalidade e à abertura concedida. A ignorância não isenta das consequências. Quando se abre uma brecha, mesmo sem saber, os demônios entram. E quando entram, não saem facilmente. O ambiente doméstico deveria ser um refúgio de luz, mas alguns elementos têm o poder de transformar o lar em uma prisão espiritual. O que deveria ser templo da presença de Deus se torna morada de espíritos enganadores. A energia que emana desses objetos contamina móveis, roupas, sonhos e até as palavras faladas dentro da casa. Cada canto passa a carregar uma opressão invisível, mas sensível. Os moradores adoecem, as crianças têm pesadelos constantes e os relacionamentos se deterioram sem razão aparente. O mal não se contenta em apenas visitar, ele deseja habitar. E para isso se ancora em pontos estratégicos deixados por símbolos, figuras ou relíquias amaldiçoadas. O toque do inimigo é sutil, mas fatal. É necessário discernimento espiritual para identificar a origem da tormenta. O diabo não bate à porta. Ele entra pela janela aberta pela negligência.
Existe um território espiritual em cada espaço físico. A casa não é apenas paredes e móveis, ela tem alma, memória e atmosfera. E tudo que é trazido para dentro dela contribui para essa construção espiritual. Um objeto aparentemente inofensivo pode carregar séculos de maldição, pactos e rituais ancestrais. E ao ser inserido no ambiente, transforma-se em um ponto de conexão com dimensões malignas. Deus não nos criou para vivermos aprisionados em nossa própria moradia. Ele deseja que nosso lar seja lugar de cura, oração, paz e santidade. Mas isso se torna impossível quando abrimos espaço para relíquias malditas. A idolatria, a feitiçaria e os pactos velados se escondem sob formas bonitas, atrativas e exóticas. Porém, o que atrai o olhar humano pode repelir o Espírito Santo. E quando o Espírito se afasta, o mal toma posse. Muitas vezes, o mal não se revela de forma explícita. Ele prefere os disfarces, os adornos, os detalhes que passam despercebidos. São presentes recebidos, peças trazidas de viagens, compras feitas por impulso. O diabo não tem pressa. Ele sabe que o tempo está a seu favor quando a vigilância está ausente. Aos poucos, o ambiente vai sendo enfraquecido espiritualmente. A oração se torna difícil, a leitura da Bíblia parece pesada e a fé dos moradores começa a definhar. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. Tudo tem uma causa, uma raiz, uma origem. E muitas vezes essa origem está em um objeto que foi consagrado ao mal. O engano é sua arma favorita. Enquanto as pessoas acham que estão apenas decorando ou colecionando, estão, na verdade, se conectando a algo muito mais perigoso do que imaginam. O reino das trevas trabalha com sutilezas e símbolos. Cada objeto possui uma história, uma origem, um propósito. O problema é que muitos ignoram essa verdade e se tornam alvos fáceis. Quando se abre uma brecha espiritual, ela não afeta apenas uma pessoa, mas toda a atmosfera do lar. Há casos em que uma simples escultura foi responsável por trazer doenças incuráveis. Outros, por atrair espíritos de tormento e angústia. O inimigo não precisa de muito para agir, apenas de uma legalidade. E essa legalidade pode estar escondida atrás de um quadro, de uma estatueta, de um adorno aparentemente inofensivo. Deus nos alerta para destruir tudo que esteja ligado ao oculto, ao profano, ao pagão. Não se pode brincar com as trevas. O que parece arte pode ser armadilha. Quantos lares hoje vivem em completa guerra espiritual sem sequer entender o motivo? Pessoas boas, tementes a Deus, que não percebem que sua casa se tornou um campo de batalha por causa de algo que trouxeram para dentro dela. Às vezes, são peças herdadas sem saber sua origem. Outras são objetos comprados em feiras ou mercados místicos. O problema não está no objeto em si, mas na carga espiritual que ele carrega. Alguns foram usados em rituais, outros consagrados a entidades demoníacas, e ao entrarem no ambiente, trazem consigo tudo o que representam. É como permitir que alguém amaldiçoado durma no seu quarto todas as noites. E pior, esses objetos se escondem bem. São camuflados, silenciosos, discretos. E por isso, são perigosos. As manifestações espirituais nem sempre são escancaradas. Algumas se mostram através de sensações, calafrios sem motivo, medo repentino, vultos no canto do olho. Outras, através de perdas financeiras, insônia constante, confusão mental. O inimigo sabe como operar dentro de uma casa, e ele faz isso com maestria quando encontra brechas. A legalidade concedida por objetos profanos transforma o lar em território de trevas.
É necessário oração, discernimento, jejum e busca pela presença divina para identificar o ponto de acesso. O inimigo é astuto, mas não é mais poderoso do que Deus. Porém, Deus só age quando há arrependimento, renúncia e santificação. Enquanto isso não ocorre, os demônios permanecem à espreita, se alimentando da dor, da dúvida e da desordem. A ignorância espiritual é uma das maiores armas nas mãos do inimigo. Ele se aproveita da falta de conhecimento para se infiltrar e fazer morada. O que parece apenas uma coincidência pode ser uma ação demoníaca em andamento. E tudo começa com algo simples, pequeno, decorativo. A palavra de Deus é clara ao advertir sobre práticas e objetos que são abominação diante dele. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode desejar a presença de Deus enquanto se abriga o que ele condena. É hora de avaliar o que foi trazido para dentro do lar. É hora de olhar cada canto com olhos espirituais, porque aquilo que você abriga pode estar impedindo o mover de Deus em sua casa. E o preço por essa cegueira espiritual pode ser muito alto. Agora que você chegou até aqui, é hora de tirar o véu. O mistério que percorreu cada linha está prestes a ser desvendado. Os sinais estavam por toda parte. O alerta foi dado em cada parágrafo. E, finalmente, os 3 objetos malditos, que transformam lares em moradas de demônios, serão revelados. Não se trata de superstição ou lenda urbana. São portas escancaradas para o inferno. Se algum desses objetos estiver hoje dentro da sua casa, a batalha espiritual já começou. A escuridão já encontrou caminho até você, mas a revelação traz libertação. É hora de confrontar a verdade e tomar uma decisão. 1. Livros de magia negra. Essas obras não são apenas papel e tinta, são verdadeiros grimórios carregados de feitiços, invocações e pactos ancestrais. Muitos os adquirem por curiosidade, outros por fascínio, sem perceber que cada palavra ali escrita é uma chave para o mundo das trevas. Esses livros foram usados por feiticeiros, ocultistas e adoradores do mal para canalizar forças demoníacas. Ao abrigá-los em casa, você cria uma ponte direta com essas entidades. Mesmo que nunca sejam abertos, apenas sua presença já contamina espiritualmente o ambiente. O Espírito Santo se afasta onde há aliança com o oculto. Deus abomina qualquer conexão com as obras das trevas. Queimar esses livros é mais do que um ato simbólico, é um rompimento espiritual necessário. 2. Tabuleiro Ouija. Disfarçado de brinquedo ou passatempo, o tabuleiro Ouija é, na verdade, uma armadilha direta do inferno. Usado para supostas comunicações com espíritos, ele se torna um canal aberto para entidades demoníacas. Muitos alegam falar com parentes falecidos, guias ou anjos, mas a verdade é que nenhuma alma de luz se manifesta por esse meio. Apenas demônios respondem. Ao usar o tabuleiro, mesmo por brincadeira, você concede autoridade espiritual sobre sua casa a forças das trevas. E uma vez abertas, essas portas não se fecham facilmente. Há registros incontáveis de possessões, perseguições espirituais e tragédias associadas ao uso desse objeto. Deus condena toda tentativa de consultar os mortos ou manipular o invisível. O preço sempre é alto. 3. Espelho negro. Pouco conhecido, mas extremamente perigoso, o espelho negro é utilizado em rituais de necromancia, adivinhação e invocação espiritual. Sua superfície escura não reflete apenas rostos, mas dimensões espirituais. Quem o utiliza busca enxergar além do véu, mas acaba se tornando prisioneiro de forças ocultas. É uma tecnologia espiritual usada por feiticeiros há séculos para contatar entidades do submundo.
Trazer um desses para dentro de casa é instalar uma janela direta para o inferno. O ambiente muda, a energia se densifica e sonhos se tornam pesadelos. Mesmo sem uso, sua presença já é uma legalidade. Deus nos alerta contra todo tipo de prática que busca revelar o oculto fora da revelação divina. O espelho negro é um portal, e portais precisam ser fechados. Quando o livro de magia negra repousa sobre uma estante, não está inerte. Ele pulsa espiritualmente. A atmosfera ao redor se torna pesada, a energia muda e até o silêncio ganha um som sombrio. O conteúdo oculto ali contido não é apenas informação, é invocação codificada, intenção maligna escrita. Mesmo que você nunca o leia, sua presença já serve como âncora para entidades trevosas. Os anjos se afastam, as orações perdem força, a palavra de Deus se torna distante e, sem perceber, você transforma o seu lar em um altar profano. Deus não habita onde o diabo tem livre acesso. É necessário destruir, queimar, renunciar com lágrimas e arrependimento. O tabuleiro Ouija não é um brinquedo, é uma armadilha. Ele seduz com a promessa de contato, mas sua resposta sempre será o engano. Espíritos zombeteiros assumem identidades falsas, criando laços emocionais com os usuários. Aos poucos, eles vão se enraizando na casa, nas emoções, nos pensamentos. Aquele que usa o tabuleiro se torna uma marionete espiritual. Depois do contato, vozes aparecem, vultos se manifestam, pesadelos invadem o sono. E tudo isso se intensifica até a ruína completa. Não há proteção fora da obediência. E quem ousa mexer com o mundo espiritual sem estar debaixo da cobertura de Deus, sofre as piores consequências. O Ouija é uma chave do inferno, e quem o possui já abriu a porta. O espelho negro vai além da aparência sombria. Ele é, na prática, um altar. Seu vidro escurecido não reflete a luz natural, mas sim atrai as trevas. Usado em cerimônias de invocação, ele serve como um canal visual para entidades do submundo. Há casos em que olhos aparecem no reflexo. Vozes sussurram da escuridão e vultos surgem atrás de quem ousa olhar. Mesmo se guardado, sua energia contamina o ambiente. É um objeto que carrega pactos. Foi consagrado, usado, tocado por mãos que servem ao mal. Ao permitir sua presença, você estabelece um pacto indireto com forças infernais. A única solução é o extermínio completo, com oração, consagração e clamor a Deus. Há pessoas que, após removerem esses objetos, sentiram o ambiente mudar imediatamente. A paz voltou, o sono foi restaurado, as doenças cessaram. Isso não é coincidência, é libertação espiritual. Porque o mundo invisível é tão real quanto o visível. E quando se quebra uma aliança com as trevas, a luz de Deus volta a brilhar. Muitos vivem anos de tormento, acreditando estar amaldiçoados ou sendo perseguidos por inveja, quando na verdade a raiz está dentro da própria casa. Objetos malditos servem como ímãs para entidades impuras. Eles drenam a energia espiritual e destroem o que encontram pela frente. Não espere por tragédias para agir. O alerta foi dado. A decisão agora é sua. Deus jamais compartilha sua glória com ídolos, feitiçarias ou símbolos pagãos. O lar deve ser um altar de adoração, não um museu de maldições. Há lares cheios de Bíblias, mas também cheios de objetos condenados. Essa mistura anula a proteção espiritual. É como acender uma vela para Deus e outra para o diabo. O Senhor é um Deus zeloso. Ele exige exclusividade. E manter em casa livros de magia, tabuleiros e espelhos rituais é declarar guerra contra o céu. Não há neutralidade espiritual. Ou você está com Deus, ou está com o mundo. O inimigo se aproveita dessa brecha para destruir casamentos, corromper filhos, arruinar finanças.
A raiz está escondida, mas o fruto é visível. As consequências não param no ambiente, elas se estendem à saúde mental, emocional e física. Pessoas que convivem com esses objetos relatam crises de pânico, ansiedade sem causa, depressão profunda. Outros enfrentam enfermidades recorrentes que médicos não conseguem explicar. Deus cura, sim, mas Ele também exige obediência, e muitas curas não acontecem porque há legalidades em operação. A casa precisa ser limpa espiritualmente. É necessário expulsar, remover, quebrar maldições, e isso começa com a destruição dos pontos de contato. O inimigo só tem poder onde encontra espaço. Elimine o acesso, e ele será obrigado a recuar. Deus honra atitudes radicais de santificação. Não se trata de superstição, mas de discernimento espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos onde objetos amaldiçoados trouxeram juízo sobre famílias inteiras. Acon, por esconder uma capa e prata proibida, trouxe derrota a todo o povo de Israel. Deus vê o que está escondido. E o que toleramos por vaidade, lembrança ou estética pode ser exatamente o que está impedindo o céu de se manifestar sobre nossas vidas. Examine sua casa como quem busca uma bomba prestes a explodir. Ore em cada cômodo. Peça revelação e, quando identificar, não hesite, destrua. Porque a libertação muitas vezes depende de uma decisão rápida. Entre perder um objeto e perder a presença de Deus, a escolha deve ser clara. A destruição precisa ser completa. Não basta guardar no fundo do armário ou dar a outra pessoa. O que Deus condena não pode ser reciclado. É necessário queimar, quebrar, jogar fora, com oração e jejum. O ato físico deve ser acompanhado por um arrependimento profundo. Porque esses objetos muitas vezes não estão apenas na casa, mas também no coração. São símbolos de rebeldia, orgulho espiritual, curiosidade maligna. Deus quer limpar tudo. A presença do Espírito Santo só se estabelece onde há pureza. E pureza começa por tirar do altar aquilo que não foi consagrado a Ele. Essa é a verdadeira guerra espiritual. E ela começa dentro da sua própria casa. Quando o último vestígio do mal é retirado, o ambiente muda. A oração flui com mais força. Os sonhos voltam a ser tranquilos. A paz reina nos corredores. O Espírito Santo começa a visitar com mais frequência, porque agora há liberdade, há espaço, há santidade. A luz dissipa toda a escuridão e os demônios não suportam um lar consagrado. Eles fogem onde há clamor, eles recuam onde há louvor, eles tremem onde há adoração verdadeira. A batalha é real. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sua casa precisa ser um refúgio de glória, não um depósito de condenações. A escolha é sua. Deus já falou. Agora é hora de agir. A libertação começa com a verdade. Agora que você sabe o que esses objetos representam, não há mais desculpa. Ignorância é uma proteção temporária, mas uma vez que a luz chega, você se torna responsável por ela. Deus quer purificar sua casa, sua família, sua mente, mas Ele espera uma decisão. Os objetos foram revelados, as consequências expostas. O caminho está à sua frente, e você nunca mais poderá dizer que não sabia. A palavra foi liberada, o alerta foi soado, e aquele que ouve e obedece será guardado. Mas aquele que ouve e ignora, colhe o fruto da desobediência. Que sua casa seja um santuário, e não um cativeiro. Ainda dá tempo de recomeçar.